Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 155. Estou aqui com uma amiga minha, amiga de trabalho, que eu tive a honra de conhecer. Olha só, isso é irônico, né? Porque geralmente as pessoas que eu trago aqui, eu conheci primeiro no off e depois pessoalmente. A Ruby eu conheci primeiro pessoalmente e depois que a gente foi trocar ideia no off. A gente trabalha em home office, né? Isso aí vocês já estão ligados, os que me acompanham. Tive a honra de conhecê-la e agora de conviver com ela um pouco mais, que a gente trabalha junto. Então, Ruby, se apresente, fale quem você é. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Fique à vontade. Bora lá. Então, vamos lá. Eu sou a Rúbia Cardoso Bachef, mais conhecida como Rúbia. Tá? Eu tô com 37 anos e a gente tá lá na W12 aí, atuando há uns 3 anos juntos já, né? Tenho uma filha chamada Manuela, de 9 anos, sou casada com o Diógenes, que por sinal o Jonathan, e vamos aí. Da hora, Ruby. Cara, e assim, eu tenho uma máxima aqui no meu podcast, né, que é de sempre te perguntar para as pessoas mais próximas, óbvio, né, não pergunto para desconhecido, mas para pessoas que eu conheço, qual foi a primeira impressão da pessoa quando me viu, quando me conheceu. Não é porque eu sou narcisista, né, não é nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque eu gosto de saber a opinião das pessoas sobre mim, mas eu queria que você falasse aí qual foi, tipo, a primeira impressão que você teve quando viu falar, ou então quando viu o Jonathan. Certo. Bom, a primeira impressão que eu tive quando eu te conheci foi de que você era uma pessoa bem carismática, bem pra frente, bem animado, divertido. Bem pra frente eu sou. Bem divertido, é aquela pessoa que de repente tá ali morando naquela cidade pequena, mas quer expandir, assim, quer viajar ao mundo, quer sair por aí, quer, enfim, ampliar os seus conhecimentos, né, de forma geral, tanto conhecimento profissional também como pessoal aí pra vida. Esse é um sentimento que eu tenho, uma percepção que eu tenho sobre a sua pessoa. Não sei se é isso, mas é o que você me transpareceu quando eu te conheci. Da hora. Até ali no suporte, eu fico ali às vezes com vocês e tudo, a gente troca uma ideia, mas como a gente trabalha em horários diferenciados, a gente convive pouco, né, e também você tem o seu foco, eu tenho foco no meu trabalho também diário, a gente conversa pouco por ali, mas ali eu vejo que você fica um pouco mais na sua, assim, mais tranquilo e tal, e é isso. Mais retraído, né? É porque de fato eu sou um cara tímido. Eu sou muito tímido, embora não pareça. E é óbvio que não vai parecer, porque vocês já me conhecem, né? Então, vocês já viram o lado Jonathan extrovertido. Então, é difícil imaginar que o Jonathan é tímido. Mas na maior parte do tempo, eu sou um cara que gosta de ficar na minha, reservado e tal. Mas eu lembro que a primeira vez que eu te vi foi lá no evento, né, de Atibaia. Sim. E a gente fez um trabalho em grupo juntos, né? Você lembra? Foi, a gente foi fazer a visita, né? Pessoal lá, pra gente poder fazer aquela força-tarefa, foi essa, né? Agora eu não lembro se foi essa. Mas eu acho que foi. Eu também, teve algumas ações, né? Então, como misturou as pessoas, a gente foi mudando o grupo, eu acho que a gente acabou todo mundo lá junto, naquele canto, junto com a Thaís, com o pessoal lá, né? Sim, acho exato. que foi separando um pouquinho a turma, mas a gente ali, naquele momento, foi onde a gente teve mais contato. Exato, foi isso mesmo. Então vamos lá, Ruby, vamos tentar traçar uma linha do tempo. Eu te falei em off, né, que isso aqui não era uma entrevista, mas eu sou um cara muito curioso. E eu gosto de saber da vida das pessoas, exatamente porque eu tenho uma prerrogativa de que todo mundo tem uma história para contar. Boa. E essas histórias inspiram, né? Inclusive hoje, quando a gente tá gravando, saiu o episódio que eu gravei com a Monique. E assim, eu raramente escuto novamente, tipo, o episódio quando ele vai ao ar. Mas o da Monique hoje, especificamente, eu parei pra ouvir, porque teve algumas coisas que a gente comentou lá, muito sensíveis, muito legais, que dá pra colocar mais pra frente, né? Então, eu queria que você desse contasse um pouco da sua história, onde que a Ruby nasceu, de onde que ela é, onde que estudou e tal. E na medida que você for contando, se tiver alguma coisa que eu queira saber mais, eu te interrompo e aí a gente vai conversando, beleza? Beleza, bom, então vamos lá. Bom, eu hoje atualmente moro em Cotia, né, na região de São Paulo. Eu morei aqui em Cotia até os 6 anos de idade. Depois eu fui embora daqui, fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque a minha mãe foi transferida de trabalho, de cidade. E aí depois eu fiquei 5 anos morando em Campo Grande. Foi uma fase muito boa para mim, foi onde eu passei a minha infância. Acho que foi mais ou menos dos 6 aos 11 anos de idade. E depois disso, ela foi transferida novamente de trabalho para Curitiba, que eu falo assim que foi para mim a melhor fase da minha vida, mas é aquela coisa, né, a melhor fase até que ponto, porque a melhor fase era adolescente, eu e meu irmão e tudo mais, então a gente morou, acho que mais ou menos dos 11 aos meus 15, 16 anos, então foi uma fase muito boa, apesar de dar muita dor de cabeça para minha mãe, porque a gente focou muito lá, mas foi uma fase muito boa. Meus pais são separados desde que eu tinha 1 ano de
idade, então não convivi muito com ele. Convivi assim, né, em visitas, esporadicamente, até porque a gente ficou 10 anos fora de Cotia, e como ele sempre foi de Cotia, era raro a gente vir pra cá, mas a gente sempre conviveu muito bem. O pouco que conviveu muito bem. E estudei em escolas boas, né, graças a Deus, minha mãe proporcionou o melhor daí pra mim e pro meu irmão, mas até que chegou um momento que ela perdeu o trabalho dela, a empresa foi falindo, foi fechando e tudo mais, e a gente voltou a morar em Cotia, né, porque aqui a nossa casa era própria e tudo mais, então a gente voltou para Cotia e foi um baque pra gente, porque a gente ainda não podia trabalhar, porque teoricamente éramos menor de idade, eu e meu irmão. A gente não conseguia trabalhar para ajudar minha mãe lá em Curitiba e manter a casa. Então a gente voltou para cá, tudo mais, na metade do ensino médio, acho que foi do segundo ano que eu estava. Só que o meu irmão, ele não aguentou as pontas, não. Meu irmão, ele ficou muito deprimido, muito depressivo. E aí ele falou, a minha namorada, que a gente tinha namorado na época, então o meu ficou lá e o dele também, a dele também. Mas pra mim, sempre fui muito desapegada. Pra mim foi tranquilo. E só que ele voltou e não voltou mais pra casa. Ele foi lá pra Curitiba dizendo que ia visitar a namorada dele, só que ele não voltou mais pra casa. Então ficou só eu e minha mãe aqui durante um bom tempo, durante alguns anos. E, né, ele lá em Curitiba, morando com a namorada dele, que os pais dela até aceitaram. Trabalhou tudo, mas ele ficou lá. E a gente aqui, passando perrengue e tudo mais, tendo a ajuda dos meus avós. Meu pai também deu uma força. Até que eu comecei a trabalhar, né? Acho que meu primeiro emprego, assim, meio que, vamos dizer, temporário, né? Mas o primeiro emprego foi numa loja de roupa. Era muito conhecida aqui em Cotia, que era a DKF. É uma loja de roupa feminina. Hoje não existe mais, pelo menos não aqui. Não sei se existe em algum outro lugar. Trabalhei só final de ano, só para poder, né, dar uma força, levantar um dinheiro e tudo mais. Trabalhei e não quis ficar trabalhando lá, porque a minha pretensão era muito maior, não desmerecendo vendedora de loja, mas a minha ideia era outra coisa para mim. E, então, assim, você vê que desde os 18 anos, até um pouco antes, eu já tinha meio que negócio com vendas, né? Eu já trabalho com vendas há muitos anos. E aí, já fiz uns testes e tudo, porque tem entrevistas para trabalhar na Avon de cosméticos, na linha de produção. Só que eu queria entrar lá porque era um trabalho fixo, bonitinho, registrado, ia poder ajudar minha mãe e tal, em casa, tudo. Mas era algo que eu não queria viver muito tempo lá, porque é uma linha de produção, não agregava muito conhecimento, né? Era sempre a mesma coisa. Então eu não queria ficar naquela zona de conforto por muitos anos, não. Mas aí até eu falei assim, e agora? Ou eu entro pra faculdade, faço faculdade, ou eu compro um carro. Cara, obviamente fui pra faculdade. Caramba! Né, tinha essas duas opções aí. Aí eu falei, vou me formar, vou pra faculdade. E aí, na época, eu tinha, desde Curitiba, na verdade, a minha ideia era fazer educação física. Depois, em Cotia, já queria fazer nutrição. Depois, ao mesmo tempo, eu falei, eu queria publicidade e propaganda. Então, dentro dessas 3 opções que eu tinha, eu fui fazer publicidade e propaganda. Formei aí, em 2010, eu acabei terminando a faculdade, ou seja, faz muitos anos já que eu já terminei. Me formei em 2010 em publicidade e propaganda. E, no último ano, eu saí da Avon. Né, então eu fiquei lá na Avon, acho que bem uns 4 anos, né, porque foi pouco antes, né, de fazer a faculdade, então só depois que eu vi que estava registradinha, bonitinha, firme na Avon, que eu entrei para a faculdade. Então nos meados de 2000 eu saí, voltando aí, em 2008 eu saí da Avon, então faltava ainda praticamente 10 anos para me formar. E aí eu fui indicada para trabalhar na Body Systems, né, a antiga Body Systems aí, que hoje é representada aqui a Les Mills, aqui no Brasil, voltada para a área de ginástica coletiva e tudo mais. Foi quando eu comecei a trabalhar nessa parte aí com atendimento ao cliente, vendas e tudo mais, e fiquei em uns 10 anos aí trabalhando. Foi onde eu conheci o Paulo Aquial, a Raque Bonetti, o Ari, nessa época, que né, fundador aqui da nossa atual empresa hoje, o Ari, Valéria. Então eu conheço eles assim, há mais de 10 anos. Então foi nessa época. E aí foi nessa época que eu conheci o pessoal da empresa e também foi, assim, para mim, que foi onde deu uma alavancada na minha carreira, vamos dizer assim. Por quê? Porque trabalhando na Avon, como eu te falei, eu não tinha muito conhecimento, nada me agregava ali, a não ser equipe e aquela coisa, agilidade, produção.
mas conhecimento mesmo não me agregava muita coisa. Então, quando eu entrei para a Body, nossa, sabe, aí foi o marco, assim, de crescer mesmo. Sou muito grata, né, ao pessoal da Body Systems na época. E aí, beleza, fui trabalhar para a Body Systems, e aí a Les Mills veio e assumiu a Body Systems. Aí o Paulo vendeu a Body Systems para a Les Mills, e eu ainda continuei contratada pela Les Mills. Maravilha, a empresa mudou, tal, renomeou, papapá. Continuei trabalhando nesse ramo. Vendas, né? Sempre lidando com gestor, sempre lidando com professor pouco, professor de educação física pouco, os treinadores da época, que eram muito meus amigos, então eu lidava sempre muito com esse povo de academia, né? E aí, quando eu fui mandada embora, na Les Mills, foi meio que um choque para mim, porque me entreguei muito ao que eu faço, tá? Isso é uma coisa que eu tenho para mim. Se eu começo a fazer alguma coisa, eu me entrego de corpo e alma. Não gosto daquilo, eu nem entro. Acho que eu nem entro, nem fico muito tempo, enfim, acho que nunca aconteceu. A não ser a loja de roupa que eu te falei, mas ali eu já tinha um propósito de horário, né, pra mim. Mas quando eu saí de lá foi um choque muito grande, porque eu vestia de fato a camisa e tudo mais e saí. Só que graças a Deus, que eu tive das pessoas, né, no Ara Poser, Júnior Pro e tudo mais, eu não fiquei desempregada, não fiquei desamparada. Eu saí de lá, mas aí o propósito de crescer mais uma vez com outros conhecimentos, porque enquanto você eu estava na Les Mills, você começa a estudar muito aquilo, né? Muita gestão de academia, muita coordenação da academia, o mundo fitness ali e tudo mais. Aí quando eu saí, eu falei, agora eu vou pensar um pouco em mim e vou continuar os meus estudos. Comecei a fazer, e era bem na época da pandemia mesmo, sabe? A pandemia acho que começou em março, né? Acho que foi por aí em maio. E, assim, abril, acho, de 2020, né? Foi acho que uma semana antes de anunciarem essas questões da pandemia, eu fui mandada embora. Então, eu fiquei em casa. Aí eu falei, agora eu vou me cuidar, vou preparar, vou cuidar de mim. E aí me inscrevi para fazer a pós-graduação de marketing digital. Uma delícia, foi muito bom, porque eu tinha tempo para mim, eu tinha tempo para estudar, eu tinha tempo para me dedicar. Sabe, não é uma coisa entre trabalho, estudo, filho, marido. Tipo, não era aquela correria louca, né? Era uma coisa que seguia me entregar para aquilo. Então eu trabalhava, tinha já minha filha, né? O Di, meu marido, tudo, mas era super tranquilo. Aí, assim, graças a Deus também terminei a pós, né? Então tenho pós-graduação em marketing digital. E nesse período eu comecei a trabalhar com a Noara Poser. Também vendas. Eu fazia vendas de uma plataforma de marketing digital para as academias, estúdios de ginástica. Então, sempre, a maioria dos meus trabalhos que eu fui, né, que eu fiquei muito tempo, é nesse ramo fitness. Então, uma hora foi aulas coletivas, outra hora foi uma plataforma de marketing digital, e agora na W12, né, porque, só recapitulando um pouquinho, eu fiquei um tempo para o ar, com o Croco vendendo, mas eu já fui falar para ela que, falei, olha, eu estou aqui, eu agradeço demais a oportunidade, mas eu quero entrar mesmo para a W12. Não estou puxando saco, até porque eles podem nem ver, né, isso aqui, mas eu estou falando realmente o meu sentimento quanto a isso. Então, o que eu queria lá atrás era entrar na W12, porque eu conhecia as pessoas, conhecia as condutas, conhecia os valores, sabia como trabalhar. Então, não é que para mim era uma zona de conforto, mas para mim era o que eu queria, era um mundo que eu queria ainda permanecer, que é o ramo fitness. E aí eu falei para ela, então aqui para mim é temporário, tá? A minha ideia é para lá, assim que puder contratarem, porque estava na pandemia, então assim que eles começarem a anunciar de novo a contratação, é para lá que eu vou. E aí entrei para W12 em 2000. Ai, gente, quanto tempo? Nem lembro agora. A gente está em 2023, acho que foi 2020, então, né, que eu vou fazer 3 anos. Foi em agosto, 10 de agosto de 2020, se eu não me engano. E aí entrei para W12 e cá estou até hoje. Então, né, primeiramente eu trabalhei lá com as aulas coletivas, vendia as aulas coletivas para os gestores das academias, depois vendia a plataforma de marketing digital para os gestores das academias, e agora eu estou aqui, não estou em venda, né, porque eu queria sair um pouco disso, dessa obrigatoriedade de eu tenho que vender, bater meta, vender. Então hoje eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, venha lidar com o cliente, com a satisfação do cliente, ouvir o cliente, resolver problemas, sabe, alinhar, colocar ele, de repente, para entender o cenário e tudo mais. E até mesmo uma coisa que eu ainda não faço, mas que eu queria era treinar pessoas, de como lidar com o cliente, de como falar, como abordar o cliente, quebra de objetos do cliente e tudo, até mais mesmo na parte da venda, mesmo não estando vendendo.
Então hoje eu tô aqui, faço parte do time do atendimento especial, supervisiono, né, o time deles ali, e é o que eu gosto, tá? Gosto muito de estar aqui hoje. Cheguei onde eu cheguei, graças a Deus, sou muito grata ao pessoal aí que me ajudou também. Mas é isso, eu costumo me entregar de corpo e alma e coração, visto a camisa mesmo, porque eu acredito nisso, no que eu acredito, no que é o mesmo propósito, tem os mesmos valores que os meus, geralmente é isso que eu faço, eu me entrego de corpo e alma. Cara, legal demais tua história, velho. Tipo, principalmente, na medida que você ia falando, eu ia anotando aqui algumas coisas pra lembrar, né? Mas principalmente sobre essa tua... Eu não sei qual é a palavra certa pra usar, se é predisposição, se é força. Eu também não gosto de usar muito esse termo, força, né? Tipo, superação, porque sempre a gente cai para aquela coisa de... precisa ter obstáculos para vencer. E eu, assim, visão pessoal, tá? Jonathan tá falando. Eu não acho que a vida seja só isso. Embora eu acho que a vida tem muito mais momentos ruins do que bons, né? Mas ela tem muitas coisas boas acontecendo. Mas assim, o que eu acho legal nessa tua transição toda é essa tua objetividade, né? Tipo, sempre soube o que queria fazer, sempre soube para onde queria ir. Que é uma coisa que eu também sempre tive comigo, embora eu nunca soube o que eu queria fazer necessariamente. Por exemplo, eu nunca soube se eu queria ser jornalista, ou se eu queria ser advogado, eu nunca soube se eu queria ser essas coisas. Mas eu sempre soube o que eu queria fazer, sabe? Eu sempre soube que eu queria escrever, eu sempre soube que eu queria falar, me comunicar com as pessoas, eu sempre soube que eu queria, sei lá, fazer as coisas que eu faço hoje em dia. E eu lembro quando você falando de 2020, da pandemia, que é um contraste muito grande comigo. Quando você foi demitida, foi quando eu comecei a trabalhar em abril de 2020, na pandemia, né? Quando decretou a pandemia aqui em Rio Branco, eu comecei a trabalhar. E aí, tipo, pra mim foi muito difícil, porque eu vinha de um ano, 2019 inteiro, desempregado. Então eu tava sem dinheiro para comprar um bombom. Quanto mais passagem de ônibus para ir trabalhar, mas eu fui me recolocado no mercado de trabalho nesse período aí. E uma coisa que eu acho que você falou, mas eu não lembro agora, qual foi o ano mesmo que você entrou na W12? Foi 2020, 20, 21, 22, é isso mesmo, vou fazer 3 anos que eu tô aqui, parece que faz mais, mas é como eu te falei, como eu conheço muita gente aqui, tipo, sou de casa, assim, sabe, pra mim. Sim, da hora. Inclusive, você citou a Noara foi uma pessoa que eu convidei também, ela aceitou, mas a gente não conseguiu agenda. A gente não conseguiu agenda pra gravar ainda. E aí, mas a gente vai conseguir ainda. Noara é gente boa demais. Eu conheci ela lá no evento também, naquele evento lá de Atibaia. Ela fez grupo com a gente, inclusive. Sim, eu tenho um livro dela. Ela tem um livro, né? Tem um livro, muito legal. Não, e até aqui, recapitulando um pouco, assim, eu falei muito do trabalho, né, e do trabalho que eu fiz, assim, registradinha, bonitinha, não sei o que, desse ramo fitness. Só que também, uma outra, como eu te falei, que eu sempre estava na área de vendas, é uma curiosidade, né, muitas pessoas já sabem, mas eu acredito que você ainda não sabe, não sei, eu vendi por muitos anos produtos eróticos. Eu não tinha uma loja física. Eu não tinha uma loja física, não tive, já até pensaram, vamos fazer um negócio, vamos abrir um sex shop e tal. Eu nunca tive uma loja física, mas por muitos anos, bem uns 10 anos aí, eu vendi produtos eróticos. Era muito legal, assim, é divertido, eu gosto de vender, eu gosto dessas coisas, acho interessante, sempre inovar. E acho que pela questão da venda, sabe, pela satisfação da venda, eu sei lá, eu poderia vender qualquer coisa, mas assim, eu falei, o que eu gosto, né, de vender, assim, algo que me atrai. Então, os produtos eróticos, assim, eu vendi muitos anos. Hoje, além da W12, do Evo, né, de trabalhar aqui, eu também faço doces. Então, os produtos eróticos eu até abandonei, né, eu falei, não, deixa eu focar numa coisa só, pelo menos além, né, do trabalho aqui, deixa eu focar mais uma coisa. Agora, 3 coisas já foge um pouco aí dos meus braços. Não tem muito braço. Então eu passei um Instagram que eu tinha para uma dona realmente de sex shop, que hoje é parceira minha, num outro sentido, né, que como eu faço doces também, né, não faço bolo de aniversário, essas coisas, mas a gente faz uns tipos de doces aqui, docinhos, tarará, bombons, coxinha de morango, etc. Então acabando uma parceria com essa mulher do sex shop, que eu passei o meu Instagram que eu tinha ativo, né, dos produtos. Então eu dei meu Instagram para ela e tudo mais. E aí a gente acabou mantendo uma amizade na qual a gente é parceira. Então eu vendo os doces eróticos para ela anunciar lá na loja. Dia dos Namorados, tem bastante saída, né? Os kits eróticos aí, umas mensagens mais apimentadas. Então tá bem legal. Mas hoje eu faço isso. Então eu vendo os doces e também trabalho aqui na Evo. Da hora.
curiosidades aí que, além do que eu faço hoje, também é isso. O trabalho Da hora. conhece. Da hora. A gente vai entrar agora num papo filosófico. Eu sempre brinco, né, com a galera quando o convidado fala alguma coisa que me dá um gatilho sobre alguma coisa, eu brinco que a gente vai entrar no papo filosófico, né? Que é sobre essa sua veia de vendedor, assim. Sei lá, você já parou para pensar de onde que você tirou isso, de onde você extraiu isso? Porque, assim, sendo bem sincero, inclusive era algo que eu ia te falar no início, né, mas eu esqueci de falar, eu lembrei agora. Quando eu bati o olho em você, assim, eu falei, caramba, essa mulher, ela é diferente. Assim, não é diferente no sentido, tipo, ela é fodona, no sentido de trabalho, sabe? Porque cada um tem o seu jeito, né? Mas, assim, ela é diferente no sentido, ela tem algo que não é comum, assim. E agora eu tô entendendo o que que é, né? Eu acho que essa sua veia, tipo, Vendedora. de vendedora, de estar focada, de saber o que quer, porque, cara, eu vou te falar, um dos meus grandes desafios como pessoa, nesses meus longos 27 anos de vida, é entender as coisas que eu faço e leva tempo, né? Eu sempre gosto de brincar que eu gosto da minha zona de conforto, e me tirar dela é causar uma zona de conforto para mim também, né? Tipo, no sentido de eu gosto de fazer o que eu já sei fazer. Entendi. Mas se tu pedir para eu fazer algo que eu não sei fazer, eu vou aprender, então isso também vai virar minha zona de conforto. Então eu sempre vou estar buscando esse lugar de conforto, né? Óbvio, né, que essa frase tem outro sentido quando a gente leva para o sentido empreendedor, quando a gente fala de trabalho, mas enfim. E eu percebo que contigo é diferente, né? Você sabe o que quer, onde quer chegar, mas não sabe os meios, né? Tipo, você vai tateando, você vai a palavrinha da moda, né? O network, né? Fazendo tipo network com a galera, falando com todo mundo. Mas sei lá, você já parou para pensar, ou alguém já te fez as perguntas de onde é que vem isso? Não, não. Mas eu acho que essa veia de empreendedora deve ser desde pequena, deve ser um pouco do meu pai também, talvez, porque meu pai é publicitário, né? Apesar de ele não trabalhar com a venda, só que por ele ser autônomo a vida toda, então ele, de certa forma, vendia o trabalho dele, né? Então mas, apesar de eu não conviver talvez com ele, mas enfim, não sei, deve ser hereditário, não sei, genética, tá? E até lembrando, né? E eu mais nova ainda, eu já vendia coisas, assim, questão de pulseirinha na escola, sabe? Essas coisas eu fazia, eu vendia, então desde, né, ainda menor de idade eu já vendia essas coisas, depois aí eu também vendi. Eu fui da venda, eu gosto de vender. E assim, mesmo, como eu te falei, hoje eu não gosto de vender por obrigatoriedade. Tem coisas que eu vendo por hobby, por ajudar, vamos supor, se você, meu amigo, fala, Rubens, você consegue me ajudar a vender isso aqui para alguém? Sei lá, tô anunciando videogame, tô anunciando um celular, não sei o quê. Tem alguma coisa que eu tô vendo, que o negócio tá inteiro, tá funcionando, tá legal, beleza, eu vou te ajudar e vou vender, sabe? Então, assim, acho que é um hobby que eu tenho. E eu vou te falar, eu poderia estar em vendas hoje, né? Poderia, porque aí, quando eu vim para cá, era para estar em vendas. E quando chegou a hora de eu ir, eu não quis. Que eu falei, quer saber? Tô ganhando menos aqui onde eu tô, porque você sabe, né, vendedor tem comissão, pode estar ganhando muito bem. Eu falei, mas eu não quero mais essa venda, eu quero esse desafio aqui do atendimento, entendeu? Não foi problema de atender o cliente, de lidar com pessoas, treinar pessoas. Então, foi um desafio novo para mim, sabe? Então, eu sei onde eu quero chegar, faço network, assim, até em todos os eventos, IRSA e tudo mais, é sempre bom ter isso, né? Tanto que na época, quando eu saí da Les Mills, para mim foi um baque, fiquei chateada, mas ao mesmo tempo eu falava, eu não tinha medo de ficar desempregada, porque eu conhecia bastante. Então, alguma coisa, alguma hora para mim aparecer nesse ramo fitness, seja de repente gerenciando uma academia, coordenando. Eu não sou da educação física, mas essa parte de gerenciar, de coordenar, até mesmo de vender, né? De vender algo dentro da academia. Então, eu não tinha esse medo, justamente pelos conhecimentos que eu tinha com as pessoas que eu tinha. Tipo, Ara, Croco, Paula Kial, Ari, Tal e Valéria, né? Então, esse receio eu não tinha. Mas eu fiquei chateada, né? Na época, como eu te falei. Mas é isso, esse desafio, né? Sair de vendas, né? Foi um novo desafio que eu mantive aqui nessa parte. Até porque eu também já trabalhei um pouco na área financeira, cobrança. Então, eu fazia de tudo um pouco na Body Systems. Então, eu não tinha medo, não, mas acho que essa veia de vendedora deve partir aí um pouco do meu pai, empreendedora desde pequena. Da hora. E qual é a sua relação com Curitiba? Você gosta de lá? Gosto muito. Até mesmo quando eu trabalhava lá da Body Systems, eu tive a oportunidade de ir lá, acho que umas 2 ou 3 vezes, porque como eu visitava os clientes, né,
a gente visitava as academias e tudo mais, e eu cuidava da região de Curitiba, que era uma das regiões que eu atendia, eu já tive a oportunidade de viajar para lá de novo. Só que eu Da só hora. tenho uma amiga minha na época. E hoje eu vejo assim, é uma fase, já passou. Não é uma coisa Sim. que eu queria morar lá, eu voltaria para lá e tudo mais. Não, hoje eu tô aqui, eu tô bem aqui. Cotia é uma cidade muito menor do que Curitiba, mas Uhum. eu não me vejo mais morando lá em Curitiba, né? Então não dá. Até porque também meu marido tem os filhos dele aqui, então para ter uma mudança radical assim de cidade, não tem um porquê, sabe? Não tem um porquê de é porque eu gosto e eu vou morar em Curitiba, não. Não penso em voltar, assim, é só para rever amigos mesmo, fazer um passeio, algo do tipo, mas morar lá Uhum. de novo, não. Da hora. Cara, você citou a questão, tipo, do medo. Eu lembrei que eu só tive dois empregos, né, assim, formais. Foi na minha antiga empresa de telemarketing, porque eu trabalhei lá duas vezes, né? Eu trabalhei lá de 2016 a 2018, porque eu também fui demitido, fiquei muito triste, fiquei muito mal. E voltei para essa mesma empresa, telemarketing, em 2020, na pandemia, quando eu te falei. Então eu fiquei 2019 inteiro desempregado, né? Porque eu fui demitido em dezembro de 2018. Então passei o Natal e Ano Novo desempregado, recebendo seguro durante os 5 meses. E em casa assim, entre aspas, né? Eu ia fazer meus corre, ia tipo servente de pedreiro, vende, cara, trabalhar com panfletagem. Eu sempre, assim, é aquela frase, né? Depois que você ganha seu primeiro salário, se você não for um acomodado nem um herdeiro, dificilmente você vai querer ficar sem fazer nada, né? Você vai dar o seu jeito. E assim, Rio Branco, eu não sei como é que tá agora, né? Que eu não trabalho mais numa empresa daqui de Rio Branco. Agora eu trabalho no Evo, então eu não sei como é que tá a situação hoje, mas vendo, comparando com a realidade dos meus amigos, ainda continua um pouco parecido. Estava numa situação muito crítica de emprego, né? Nesses últimos anos. A gente tem alguns problemas, né? Tipo, um dos principais problemas é essa questão de que o setor público é muito maior do que o privado. Então, é concurso, né? Então, os setores privados geralmente contratam pouco. E essa empresa de telemarketing que eu trabalhei era uma das empresas que mais contratavam, assim. Só quem já trabalhou em telemarketing sabe disso, né? Depois que sai de lá tem noção. Cara, telemarketing é 1 ano, 2 anos no máximo. Telemarketing é só para ter a primeira experiência, né? É só para ter uma entrada no mercado de trabalho. Não é para você fazer carreira lá. Eu já fiz Porque é um. marketing, já fiz curso de telemarketing ativo e passivo, mas nunca trabalhei na área. Nunca Mas, atuou, né? nunca atuei. Cara, é um ambiente muito hostil mesmo, assim. Eu gostava de trabalhar lá, não vou mentir. Eu gostava de atender, só que chega um momento que satura, chega um momento que você entra em crise. Eu morava longe, pegava 2 ônibus para ir trabalhar, então eu ficava mais tempo na rua do que propriamente em casa. Eu tinha esse medo, por ser primeiro emprego, por não querer mais ficar desempregado, pai e tudo mais. E assim, eu falo muito da minha mãe quando eu gravo nos episódios, porque minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre foi parceira, sabe? Sempre foi amiga. Ela sempre foi uma pessoa que me apoiou nas coisas que eu faço, em todas as loucuras que eu inventei, ela sempre me apoiou. Eu optei por não fazer a faculdade, ela também me apoiou, né? Tipo assim, hoje eu penso, né, caramba, as amigas, ela deve ter falado, pô, meu filho já entrou pra faculdade e tal, e teu filho tá fazendo o quê? Mas minha mãe nunca ligou pra isso, né? Minha mãe nunca ligou, meu filho, é porque ela sabia quem eu sou, né? Ela sabia quem eu era e ela sabe quem eu sou. Então, assim, todo esse panorama, né, só pra falar sobre esse medo, né, de desemprego, porque é meio que cômodo, e aí, observe que eu usei a palavra cômodo e não confortável, né? É meio que cômodo a gente ficar no emprego meio que ruim às vezes, só para não ficar desempregado. Óbvio que a gente está falando de uma situação mais que a gente tem condição, né? Tipo, a gente não está falando da situação de uma pessoa que depende daquele salário exclusivamente, tritamente, que não era o meu caso na época. Eu vi muitas pessoas com esse medo e deixaram o medo até muitas vezes limitar ela, né? Tipo assim, a pessoa, eu fui uma dessas pessoas que tinha medo, e aí quando eu fui morar sozinho, esse medo ficou mais latente ainda, né? Porque, cara, eu pagava aluguel. Assim, se eu ficar demitido, como é que eu vou pagar meu aluguel? Né? Como é que eu vou fazer minha feira? Como é que eu vou, enfim, comprar as coisas? Para você nunca existiu esse medo, ele existiu e você controlou? Cara, deixa eu voltar aqui na minha mente. Se eu senti medo, deixa eu pensar. O medo, assim, você fala do desemprego, o medo de não conseguir pagar algo, você fala? Também isso, o medo de ficar inútil, né, de certa forma. Sim, teve uma época que eu tive medo só no momento do meu trabalho. Foi o seguinte, eu era registrada, tudo certinho, bonitinho, né? E aí, me ofereceram a oportunidade, tipo, de ganhar mais sendo PJ, né? Era uma oportunidade
você, né, ganhar livre lá e tal, ganhar mais, só que eu tinha que ser PJ, ou seja, eu não, só que aí o convênio manteria, porque para mim o problema era minha filha precisava ter o convênio, porque desde pequena, desde que ela nasceu, ela teve problema respiratório, ela teve bronquiolite, ela já foi nada. Então, para mim, ela tinha que ter um convênio. Eu estava, acho que ela era recém-nascida, foi alguma coisa muito próxima disso, e aí meu líder na época falava, vai, nega, vai, isso aqui, vamos ser PJ, você vai ganhar mais, vai ganhar livre e tal. Só que o meu convênio e o dela iria permanecer. Só que o meu, aí até aí tudo bem, beleza. Só que o meu medo, aí era que foi, acho que o que eu me lembro foi isso, tá? Eu não lembro de ter outro medo na vida de referente ao trabalho e tudo mais. Mas o meu medo foi eu não vender e eu for mandada embora. Eu saio com uma mão na frente e outra atrás. E eu não ia ter os direitos e tudo mais, entende? Se eu não bater meta, isso, né? E assim, eu vou te falar, eu e mais um amigo meu, a gente era os melhores vendedores daquela época, né? Então, assim, de repente eu poderia nem ter porque ter esse medo, mas eu tive, nesse momento de que, transpassa para PJ e tal, não sei o quê, porque eu tinha medo de gente ter conforto, de estar registradinha, estar bonitinha, tudo certinho. Você fala, cara, é você por você mesmo? Então eu tive esse medo talvez pela minha filha, né, da questão do trabalho. Mas acho que foi o único momento que eu lembro, assim, voltado ao trabalho, de não conseguir e não era nem o medo de não pagar algo, né, de não pagar aluguel, mas foi esse o medo que eu tive, voltado ao trabalho. Teve mais um também, agora eu tô lembrando aqui, por isso que eu tô te falando, deixa eu ver a minha memória, né, vai repetir os fatos. Eu fui casada antes desse meu casamento, fui casada, tudo, né, o pai da minha filha, tarará, só que quando eu separei, eu ia voltar mais para a casa da minha mãe, obviamente, né, porque a gente sai uma vez casa da mãe. E aí passou um tempo, beleza, morei com uma amiga, aí saí, beleza, morei com outra pessoa, saí, eu fui alugar uma casa com uma ex-cunhada, né, que no caso era a mãe dos filhos do meu irmão. E a gente alugou uma casa grande, porque éramos deixa eu ver, ela e mais dois, eu e a Manu, nós éramos em 5 pessoas, né? Eu e minha filha, aí a minha amiga, que era a Thaís, e os 2 filhos dela. E aí a gente alugou uma casa grande e tal, não sei o quê, eu fiz mó corre, né? Minha avó me ajudou, consegui dar o cheque calção na casa, tranquilo, ganhava bem, estava bem. Aí veio o medo, um dos medos. Porque a gente estava, tipo, o contrato era aqui de 4 anos da casa, 3, 4 anos, acho que era 3. Pô, um momento que toda vez que ela discutia com o meu irmão, apesar de que ela não era mais nada com o meu irmão, mas eles ficavam nessas vindas e vindas, então sempre que ela tinha uma discussão com ele, ela falava que casa, porque eu não aguento mais o seu irmão morando aqui do lado, porque não dá o seu irmão perto, porque a minha mãe, né, e meu irmão, eles moram juntos hoje, né, meu irmão não casou nem nada, então ele mora ainda com a minha mãe, e é assim, na rua de frente pra minha casa, ele mora pertinho. Então, quando ela estava aqui, ela falava, né, discutia sempre com ele, ela ameaçava de ir embora. E eu falei, aí vinha aquele medo. Eu falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mandou aluguel sozinha, porque agora, assim, eu ganhava bem, só que por eu ter separado, eu estava muito endividada, eu tinha que comprar as coisas, eu tinha comprado um carro, porque teoricamente eu precisava de um carro para levar minha filha para a escola, para fazer as coisas, para ir trabalhar, para ter essa facilidade de muitas coisas. Então não foi uma coisa supérflua. Na época, foi realmente de utilidade pública, assim, para mim e para minha filha. Bem, eu falava, pelo amor de Deus, você não pode sair daqui, como que eu vou pagar o aluguel sozinha? Então, por 3 vezes, ela ameaçou ir, e por essas 3 vezes eu tive o medo de que ela saísse. Eu não tinha para onde ir, porque daí é onde eu ia ter que ver algum outro aluguel mais barato e pagar multa, né, porque eu ia sair menos do tempo de contrato, então eu tive medo. Acho que esse foi até maior do que virar PJ na época. Tive esse medo. Imagino. Bancar, né, um aluguel, e para onde eu vou, ou como que eu vou pagar o aluguel sozinha e tudo mais. E aí esse foi um dos medos aí maiores que eu tive. Mas acho que que envolve filho, né, quando a gente tem filho assim, a gente, me perdoe o palavrão aí, mas tipo, a gente fica mais bondona, né, fica com medos maiores por conta dos filhos. A gente se vira, a gente é solteiro, a gente é sozinho, a gente é só a gente, tudo mais, não tem ninguém dependendo de você. Você se vira, você dá um jeito, você vai fazer não sei, você faz o que for preciso e tal, vai trabalhar, você faz uma faxina, você faz não sei o quê, vende outras coisas, mas quando tem uma pessoa dependendo de você, se torna um pouco mais complicado, você fica mais, escolhe mais, né, prioriza mais o pouco, tudo mais. E até, voltando ao assunto que você falou da faculdade e tal, que sua mãe te apoia,
depois que eu me formei, até, é o que eu até falei pro meu marido, falei assim, cara, eu vou te falar, hoje, faculdade não é sinônimo de nada, viu? Porque beleza, é legal, porque vocês pode fazer, com o dinheiro que você paga lá na faculdade, 4, 5 anos, você faz vários cursos técnicos, até muito mais aprofundado e muito melhor, mais eficiente do que uma profissão, entendeu? Então eu também, assim, como a sua mãe, eu também não falaria, meu filho não foi para a faculdade. Não tem problema nenhum você não ter ido para uma faculdade. Enfim, tem muitos outros tipos de conhecimento que você pode buscar, seja por cursinhos, cursos técnicos, cursos aí pela internet hoje gratuitos, às vezes vale até mais. Sim, é exatamente isso que você falou. Tem coisas que nos vulnerabilizam, né? É uma palavra bonita, achei que eu não ia conseguir falar. Mas tem coisas que deixam a gente vulnerável, assim. Um dia desse eu tava falando até pro meu amigo, tava lá na casa dele, e eu tava falando exatamente sobre isso que você falou, tipo, quando a gente é sozinho, né? Quando a gente é sozinho, a gente se vira. Eu tenho muito esse privilégio hoje em dia, tipo, de ser um cara, de ser sozinho, não casei, nem tive filhos ainda. Acho que Deus vai me dar aí alguns. Mas assim, eu vou colocar privilégio, mas eu tenho essa condição, né, de poder escolher certas coisas. E isso faz uma ligação direta com o que a gente acabou de falar de medo, né? Sobre o medo limitante, que é aquele medo que impede a gente de olhar outras coisas. É até algo que eu ia comentar que eu acabei esquecendo. Eu via gente na minha antiga empresa dando certos passos, né, tomando certas atitudes que eu não poderia dar naquela época, naquele momento, né, assim. E eu nem sei se hoje eu também seria capaz de dar esses passos, né, que era o pessoal, tipo, abandonava o emprego para focar na faculdade. A Hillary mesmo, né, que foi uma amiga minha que já gravou comigo aqui, ela falou sobre isso, que ela teve que abandonar o trabalho para poder focar na faculdade. Mas assim, quando a gente individualiza cada decisão dessa, né, que às vezes a gente olha muito para pessoas tomam essas atitudes, mas quando a gente individualiza, a gente percebe que o cara tem um pano de fundo, né? Talvez ele tenha um pai, uma mãe que sustenta, talvez ele tenha uma condição de vida melhor que possibilite ele a dar certos passos, né, que a gente não pode, mas assim, quando eu fui morar sozinho, eu senti isso pela primeira vez, assim, porque eu sabia que enquanto eu morava com minha mãe, caramba, a pior merda que der aqui, eu tenho um teto para morar, né, a pior merda que der aqui, eu volto para casa, fico lá, tenho minha cama, tenho meu quarto e pronto, eu vou deixar currículo. Quando eu fui morar sozinho, isso ficou foda para mim, porque tipo, caramba, se eu for demitido, para onde é que eu vou, né, porque eu não vou voltar para casa, até porque a minha relação com meu padrasto ela é péssima, então não podia voltar para casa da minha mãe de jeito nenhum, que a gente não se fala. E aí foi quando apareceu minha avó, né, que minha avó era casada e separou, aí ficou sozinha. Minha avó é nova, tá, gente? Minha avó tem 56, eu acho, 57. Mais nova que minha... Minha avó é nova, minha mãe é nova. Eu sou velho. Mas o pessoal tudo é novo. Velho fica na cova, né? Porque se você tá com 27. Mas aí tudo aconteceu, né? E aí eu vim morar com minha avó e tal. Aí tive um pouquinho daquele orgulho, sabe? Pô, sair da casa da minha mãe pra ir voltar a morar com casa de vó. Mas eu cheguei a um ponto que eu não tive mais escolhas, assim. A minha empresa estava atrasando salário, eu estava atrasando aluguel, e existem poucas coisas na vida que me tiram do eixo do que eu dever a alguém. Tipo assim, eu não gosto de dever uma bala para ninguém. Quanto mais aluguel, que é uma pessoa, e a pessoa morava lá, né, a dona morava lá, muito boa comigo, ela não queria nem que eu fosse embora quando eu saí de lá, ela sempre entendia meu lado, ela falou, eu sei como é que é receber por mês, fica aqui porque você é legal, mas eu falei, não dá de ficar porque a empresa tá péssima, e aí foi quando o Evo entrou na minha vida e tudo mudou, assim. Às vezes é uma questão de, tem situações que nos vulnerabiliza, né, essa palavra, eu sabia que eu não ia falar ela mais de uma vez, mas assim, que nos deixam nessa situação, né, tipo, no caso um filho, algum parente doente, alguma situação onde você não tem escolhas. Só que o que eu acho legal nessas histórias que a gente escuta, e a sua é uma delas, é que mesmo com essas adversidades, você, sei lá, encontra um lugar, né? Encontra um álibi, encontra uma saída, né? Isso, encontra uma saída. Tipo, no futebol a gente usa muito esse termo, né? Tipo, achou um espaço onde ninguém viu. Então, você encontrou esse lugar. Eu acredito que a Manu é muito orgulhosa também como você. Ai, tomara. E o Diógenes, ele entrou na sua vida em que momento? O Dia ele entrou na minha vida em 2018, né? Eu estava separada, como eu te falei, eu morava aqui, já nessa casa, hoje, com a minha ex-cunhada,
E aí, a gente, tipo, em 2018, por um amigo nosso em comum, assim, ele também estava recém-separado, acho que quase um ano separado lá, ele tem 2 filhos, né? Ele recém-separado, a gente acabou se conversando pelo Instagram, conectando pelo Instagram, conversamos, saímos e tudo mais. E aí foi até onde depois acabou meu medo, que eu vou te falar, que aí entra a história dele, porque aí eu conheci em 2018. Só que assim, na época, ele recém-separado. Eu já estava separada há mais tempo, né? A gente pensava de certa forma igual, mas, né, ele lá na dele, eu aqui, que era assim, eu não quero casar de novo, eu não vou me relacionar por um bom tempo, eu não sei o que, papapá. Então, quando a gente conheceu, a gente conversou, não sei o que, tanto que eu até falava para as meninas, né, do trabalho, eu falava, gente, eu posso nem ficar com esse cara, mas eu quero a amizade dele, porque ele é muito gente boa, ele é muito do bem, as ideias, sabe, fluíram, ele não é esse cara babaca, sabe, que fala nada com nada, que só quer sair com vocês lá, né, tipo, pra fazer as coisas que ele quer, enfim. Ele foi muito bacana, as ideias bateram, a gente falou sobre filhos, a gente falou sobre trabalho, e na época ele trabalhava assim pertinho, vamos supor, eu moro perto do centro de Cotia, é 5 minutos do antigo trabalho aqui em casa, e a gente nunca se viu, a gente nunca, né, se trombou por aí em Cotia, e aí a gente começou a conversar, aí acho que uma semana depois, 2 semanas depois no máximo, a gente saiu, e desde que a gente saiu, a gente não se desgrudou mais. Aí é tanto que, né, a gente não queria, ninguém queria, ele não queria, mas os dois acabaram hoje casados. A gente já casou, já faz 3 anos que a gente tá junto, né, 2 anos de casado aí, 5 anos que a gente tá junto e 2 anos de casado. Fizemos esse ano 2 anos de casado. E, então, quando ele apareceu na minha vida, que mesmo, foi tudo muito rápido, né, porque mesmo que ninguém queria nada sério, mas acho que com 6 meses, mais ou menos, 5 meses, eu já tava chamando pra morar aqui, porque ele pagava um aluguel, que era no kitnet perto em cima do trabalho dele, e a gente vivia junto, vivia grudado, falei, vamos morar juntos, vem morar aqui e tal, né, porque não ia ficar pesado, mas ao mesmo tempo não era legal morar eu, ele e a minha ex-cunhada com os filhos, né, porque a gente ia ter intimidade do casal, não ia ter nosso momento, porque daí tinha as crianças dela, tudo, né, não sabe. E aí ela pegou e ameaçou de sair pela 3ª vez, eu peguei e falei, quer saber? Pode sair. Então vai. Aí, não, deixa ela ir, se ela quer ir melhor pra gente, vamos que a gente vai segurar as pontas aqui. Porque na época, por mais que eu estava com ele, mas ele aguentou não, eu vou receber as férias, eu não lembro o que ele tinha para receber, o que era, que ele foi lá, catou o dinheiro e deu a parte dela, acho que era do cheque e calção na época, o que eu nem deveria dar na época, mas enfim, a gente deu para se livrar dela logo. Aí a gente, que era meio que a gente tinha comprado metade, então tinha que dar um valor X lá para ela. Aí ele foi e deu do dinheiro dele para ela poder sair. Então, beleza, você quer sair, sai, agora pode ir mesmo. E aí foi quando né, ele entrou na minha vida e ficou desde 2018, aí em março de 2018 foi quando a gente se conheceu e a gente mora junto aqui hoje por 5 anos, na mesma casa na qual, né, eu já morava antes, até quando eu era solteira, divorciada, né, porque eu sou divorciada, já fui casada uma vez, separei, foi aí que eu conheci ele, e aí ele trabalhava, né, com uma Singer, que ele era técnico de máquina, e aí eu queria muito mais pra ele, assim como, eu vou te falar, uma coisa modesta à parte falando, assim, pode parecer até um pouco, não quero que você pense que, a Ruga é mala, metida, não sei o quê, porque uma coisa que eu não sou é metida, viu, eu sou bem legal. Mas é porque, assim, o que eu quero eu quero para as pessoas que eu gosto. Se eu quero estar bem, eu quero que meus amigos estejam bem, eu quero que meu marido esteja bem, eu quero que todos estejam bem. Então, quem eu gosto, até quem eu não gosto também vai, né, porque gente feliz não enche o saco, né, então eu quero de alheia mesmo. Então, assim, se eu queria ter ele melhor, eu queria ver ele bem, né, evoluindo, crescendo, tudo mais profissionalmente. E aí eu tentando colocar ele aqui na Evo, falei, vamos pra lá, não sei o quê, vai estudar, faz alguma coisa, faz aí e tal. E aí foi quando eu consegui colocar ele aqui dentro. Aí eu falei, agora ele vai dar um rumo na vida, porque ele ficou muito tempo lá, né? Então, teoricamente, aí entra aquela questão da zona de conforto que a gente fala. Talvez ali ele teve muito medo de sair da zona de conforto, onde era 100% algo que ele mandava muito bem, sei lá, 15 anos. Né? Que era o que ele trabalhava. E aí eu falei, agora, nego, agora bora correr atrás do prejuízo aí, você vai...
vai trabalhar com outra coisa totalmente diferente do que você fazia. Mas estamos aqui para ajudar ele a crescer, evoluir. Da hora. Mas isso é muito legal, pô. Tipo, eu compartilho demais com esse seu pensamento também. Eu gosto de ver quem eu amo bem também e o que eu posso, o que eu puder fazer, o que eu posso fazer também, eu faço. Cara, isso que você falou faz muito sentido, né? E gente feliz não incomoda ninguém, né? Porque, tipo, eu vejo muitas situações de pessoas próximas mesmo, pessoas com quem eu convivo, que a pessoa, ela não tem projeto de vida pra nada, ela não evolui, ela não progride, ela não... E quando eu falo de evoluir, eu não tô falando nem no sentido financeiro, tô falando de progredir mesmo, tipo, de fazer alguma coisa pra sociedade, sei lá, para as pessoas que ela ama. Mas ela ama dar palpite, assim, na vida dos outros, na vida ali, assim. Ela ama... Tem algumas frases de efeito, né? Mas tem uma frase, eu não lembro de onde que eu ouvi essa frase, não sei se foi de alguma música, que fala que, pô, não aceite palpite de quem nunca construiu nada. Mais ou menos assim, não aceite opinião de quem nunca construiu alguma coisa. Cara, por incrível que pareça, essas opiniões desse tipo de gente é o que mais afeta a gente, né? Não sei porquê, né? Mas eu já parei pra pensar, assim, que essa opinião de pessoas... Porque eu não sei você, mas eu sou um cara que tem dificuldades, talvez pela forma que eu fui criado, não sei, tem que passar na terapia pra ver isso. Mas eu tenho dificuldades em receber elogios, sabe? Em lidar com elogios, em lidar com... Melhorei muito já melhorei muito. Hoje eu já consigo, se você me elogiar, eu já consigo, tipo, pegar isso e saber o que fazer com isso, né? Porque eu sempre acho que um obrigado não vai satisfazer. Eu acho obrigado pouco. Se você me elogia, eu falo, obrigado, é como se eu tivesse, eu sei que eu sou foda, então tá bom, né? E aí eu fui tratando isso aos poucos, mas eu percebi isso quando eu parei para ver quem era o meu ciclo de amigos, né? Quem eram as pessoas que estavam comigo. E eu fiz um pequeno flashback, né? Da minha pior fase, né? No pior momento da minha vida, que foi em 2020, quando eu perdi meu melhor amigo, um acidente de moto. E quem são os meus amigos hoje? Eles são as mesmas pessoas que somavam comigo quando eu tava mal e somam comigo hoje, né? E aí eu peguei e falei, caramba, eu vou dar atenção para essas pessoas, eu vou prestar atenção na opinião dessas pessoas, né? Não na opinião de pessoas que não somam, que não agregam. E isso é um mal da nossa família mesmo. Inclusive, minha avó é um pouco assim. Minha avó se preocupa muito com a opinião alheia. Minha mãe, se você olhar para ela e falar que ela tá gorda, ela vai ter um complexo. Ela vai passar o ano todo pensando nisso, no que você falou. E eu acho que eu herdei um pouquinho disso, dessa preocupação. Se alguém comentar alguma coisa sobre mim, vai me travar, sabe? E é legal você falar sobre isso do Diógenes, que eu tô tentando trazer um amigo também pro Evo, ainda não consegui, mas eu vou trazer em breve, se Deus quiser. Porque não faz sentido, né, Rubia? Tipo, a gente tá bem e evoluir em todas as áreas da nossa vida e a gente olhar pro nosso lado e ver que a pessoa também não tá te acompanhando, né? Sim. Tipo, não tá te acompanhando não porque ela não queira, é porque ela não teve a oportunidade que você teve. E se você pode proporcionar isso, porra, por que não, né? Exatamente. Aí até você tava comentando um negócio dos amigos, né, quem te rodeia e tudo mais. Tem duas coisas que eu tenho pra falar sobre isso, até do que eu tava falando, né, que a gente fez o saco, que é um trecho de uma música, não sei se você já ouviu falar do Raja e Kabong. Já. Depois você escuta uma música chamada Pleno Ser. Tem um trecho da música que fala: para ser ruim, você não tem que ser ruim com as pessoas, pois a maldade não existe em todas. Não tenha medo, não se lamente. Se quer vencer, siga em frente. Boa. E essa música eu escuto, assim, tá comigo desde os meus, 12, 13 anos, entendeu? É um lema que eu tenho Porque é aquilo, se você tiver medo, vai com medo mesmo, sabe? E que a maldade existe em todas as pessoas, então, independente de qualquer coisa, faça o bem, né? Plante o bem que você colhe o bem, e é isso. E a outra coisa que eu tenho até para falar, referente a essa questão das pessoas, dos amigos e tal, não deixar se contaminar, né, com as pessoas e tudo mais. E você é aquilo, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você vive com pessoas tóxicas, se você vê que as 5 pessoas, né, que você convive são fofoqueira, fotriqueira, adora falar dos outros, adora falar mal dos outros, e você tá ali naquele meio, só anda com eles, você vai falar, opa, então toma cuidado, será que vai dar certo? Então você tem que conviver com pessoas, né, de conhecimento, pessoas inteligentes, pessoas boas, que fazem o bem, que promovem o bem, e até mesmo rica de espírito, né? Porque com certeza te rodeiam também, se você for rodeado de pessoas boas, de energias boas, a sua vida tende a fluir muito melhor, muito mais.
né? Então é até uma dica. Exato. Então, tem pessoas também que, pô, em alguma fase da nossa vida elas foram hiper mega importantes, mas que a gente mudou, né? Você virou uma outra pessoa, né? É aquele poema lá do Rio, né? O Rio não é o mesmo, né? Tipo, mais de uma vez, né? Se você entrar no Rio, ele já é outro. A gente muda constantemente, as pessoas mudam constantemente também. Isso até foi um dilema, um conflito muito grande que eu tive recentemente com dois amigos meus, um amigo de infância e outra amiga de longa data, que foi me desvincular deles, assim. Eu sempre corri atrás, sempre ia atrás, pô, vamos marcar alguma coisa, vamos trocar ideia, e eu sempre tive recusa, assim, da maneira sutil deles de recusar, né, mas... E aí até que eu caí na real, falei, caramba, eu acho que a gente não conversa mais, a gente não tem conexão mais, então mesmo que a gente marque alguma coisa, não vai ser legal, como era naquela época, porque, pô, você imagina, meu amigo de infância, eu tô com 27, ele tá com 27 também, a gente passou muito tempo afastado, a gente conviveu durante a nossa infância e adolescência juntos, depois cada um foi pro seu lado, virou adulto, ele casou, ele foi morar com outras pessoas, e eu fui conviver com outras pessoas também, então, caramba, a gente mudou, a gente não é mais aquela pessoa, por mais que a gente guarde essa imagem, né, daquele amigo para sempre, né, aquela pessoa parceira para sempre, não é mais aquela pessoa. E a minha amiga, a mesma coisa, tipo, a minha amiga, a gente tinha um fator geográfico muito grande, que era cômodo pra gente, era confortável pra gente ser amigos, porque a gente morava na mesma rua, mas a gente não é mais, né, ela mudou, eu também mudei. E eu, assim, essa coisa de autocrítica também, né, que eu não tinha. Eu sempre achava que o culpado era eles, sabe? Eu sempre, até a minha última DR com essa minha amiga foi bem pesada nesse sentido, né, que ela, tipo, jogou algumas verdades na minha cara que eu não tava pronto. Ela sempre... Ela falou, Dói. a verdade dói. Tu sempre repete as mesmas coisas, só que isso que você repete não tem nada a ver, isso não condiz com a realidade. E aí foi quando eu trouxe essa autocrítica para mim, realmente, eu tô julgando ela de algo que não faz sentido, talvez a gente só não combine mais, e tá tudo bem não combinar mais, tá tudo bem você ter outros amigos, ter novos amigos, tá tudo bem você abandonar amigos antigos, não conviver mais com pessoas antigas, porque a vida acontece o tempo todo, né? Tá o tempo todo acontecendo. Pega um caminho diferente, né? As ideias se tornam diferentes, então já gera aquele conflito de a ideia já não bate, o ciclo de repente que a pessoa quer seguir já não é o que você quer. Então, às vezes acaba acontecendo isso mesmo, cada um segue seu rumo, cada um vai para um lado e tá tudo bem, entendeu? Você não vai precisar virar a cara e nunca falar com essa pessoa, mas é um oi, um tchau, às vezes quando vai conviver, né, diariamente, ele não tem que estar do lado todos os dias para dizer que é amigo. Exato. E convivência é um bagulho muito louco, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no Evo com vocês, um monte de paulistano, né, falando. Então eu passava o dia todinho ouvindo paulistano falar, e quando eu ia para algum rolê com os amigos, eu tava falando igual a vocês, pô. Eu tava falando igual paulista. E aí meu amigo pegou e falou, por que tu tá falando assim? Eu falei, assim? Assim como? Tu tá falando estranho. Aí eu falei, estranho? Eu não tô falando estranho. Aí eu falei, tu tá falando meio que com sotaque. Aí eu peguei e caramba, liguei uma coisa a outra, né? Pô, deve ser porque eu passo o dia todo ouvindo pessoas de São Paulo falar. E aí, convivência é isso. É muito louco mesmo. Até eu também, eu lidava com clientes do Rio de Janeiro, do Sul. Então, quando você vai ver de Minas, aí quando você vai ver se tá no telefone, então, mas não sei o que, né? Porque aí você tá falando puxadinho assim, menina, né? Então você fala aí, você fala mais firme, né? O carioca. Carioca acho que eu nunca puxei muito o sotaque, não. Mas o mineiro, o Rio Sul, assim, quando eu tava conversando com alguém, sabe, tipo, nossa, eu puxava muito, assim, porque acho que eu conversando com o cliente, meio que eu puxava o sotaque do lado, chega a ser engraçado. Mas pega como mesmo. Você pega, tem jeito. Rubi, é isso, muito bom o papo que a gente teve. Queria te agradecer enormemente pelo seu tempo, né, pela sua disposição aí. Você tá de férias agora, né, então... Eu queria um convite aí, me senti lisonjeada, eu falei, nossa, que festa, falei, vamos lá, bora lá. E a gente acaba se conhecendo um pouco mais também, né, porque a gente vai conversando aqui, é legal. A gente tem um quadro novo dentro do meu programa esse ano, que é um quadro onde o convidado pode indicar alguém que ele acha que eu deveria conhecer, ou que eu deveria trocar ideia. Pode ser qualquer pessoa do seu convívio, do seu círculo de amizade, também não precisa ser só uma, tá? Você pode indicar mais de uma pessoa, eu quero indicar 8 pessoas. Pode indicar as 8 pessoas, que eu vou anotar aqui, e aí na medida que o tempo for rolando, posso convidar essas pessoas. Mas aí você diga quem você quer indicar para
por plataforma e o motivo, né? E o porquê que eu deveria conversar com essa pessoa. Cara, eu já tenho 2 pessoas em mente aqui. Eu não vou indicar meu marido, porque é meio clichê, né? Então, uma hora o convite vai vir pra ele, de repente. Sim, Vai. Eu vou dizer agora nesse momento. Mas tem 2 pessoas, assim, na minha cabeça, que são Luiz Silva e a Tatiane Macedo. Luiz Silva é um closer, né? Trabalha ali como closer, a gente é amigo também, desde que da época do Body Systems, ou seja, mais de 10 anos, a gente sempre trabalhou junto. O Luiz, porque ele tem boas histórias, ele também vai te contar várias histórias dele. Ele é um moleque novo, ele é novo, mas também, sabe aquele espírito velho? Sabe? Aquela pessoa que sempre foi muito responsável e tal, não sei o quê. Então ele vai ter umas histórias boas aí para compartilhar contigo, mesmo ele, né, sendo novo, mas sempre teve muita maturidade. E a Tati Macedo, que trabalha, né, na parte de cancelamento ali, porque a Tati é doida, cara. A Tati é muito louca, ela tem umas histórias alucinadas para te contar, assim. Ela é maravilhosa, mas é doida. Fala, você dá muita risada, não sei, né? Vamos ver como vai ser aqui com ela, que eu sei o que ela vai contar. Mas ela tem, né, não sei se ela vai segurar a língua dela, né? Vai ser mais retraída nas histórias, mas ela é doidinha. Um amor de pessoa. Mas ela vai ser uma pessoa muito boa também para participar disso daqui contigo. Você vai ver. Da hora, Rubia. Então agora esse é o seu local de fala do convidado, onde o convidado pode falar o que quiser, né? Mandar abraço para quem quiser também, ou falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque não é uma entrevista, é um bate-papo. Então tem muita coisa que a gente acaba esquecendo. E te agradecer novamente por você ter aceitado o convite, né? Pelo tempo, né? Que você disponibilizou aí na sua agenda, que são 2 fatores, né? Foi o que aconteceu com a Noara, por exemplo. Ela aceitou, beleza, essa parte fundamental, a pessoa aceitar, mas tem a segunda parte, que é a agenda, né? Que é a parte onde muita gente não grava comigo por conta disso, desse fator. Então esse é o seu local de fala, e mais uma vez te agradecer aí por você ter colado aqui. Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez, e assim, o recado que eu dou é aquilo que eu te falei referente à música. Escutem Rádio Cabon, de Pleno Ser, que é uma parte muito boa aí, que é uma coisa que toca em mim, que eu gosto muito. E é isso, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, que vocês podem contar comigo sempre. Eu estou aqui à disposição para ajudar vocês, e que com certeza eu quero vocês crescendo aí junto comigo, todo mundo crescendo junto aí na empresa, tal, na vida. E se a gente não levar isso adiante aqui dentro da empresa, quem sabe, né, lá fora, aqui fora, como amigos também, a gente não perca esse vínculo, sabe? Que é o que eu falo, amigo, para ser amigo, não precisa estar sempre presente, né? Pode ser ali de online, esporadicamente, então é isso. Prezo muito a amizade, então se eu tô crescendo, se eu vou evoluir como pessoa, eu quero meus amigos, as pessoas que eu gosto evoluindo e crescendo junto comigo. Com certeza, tamo junto, Rubi, até a próxima. Obrigada, Jonathan, boa noite e até a próxima. Valeu.